Jezabel e Absalão são exemplos poderosos na Bíblia de pessoas cujas vidas foram profundamente marcadas pelo orgulho, manipulação e desejo desenfreado por controle. Esses traços não são meramente humanos, mas revelam um espírito de rebelião contra Deus e a autoridade estabelecida por ele. Tanto Jezabel quanto Absalão manifestaram atitudes narcisistas que culminaram em destruição, não apenas para eles, mas para os que os cercavam. Jezabel, esposa do rei Acabe, é o símbolo do controle absoluto. Ela não aceitava limites, manipulando a todos para alcançar seus próprios interesses. Seu narcisismo a levava a destruir qualquer um que representasse uma ameaça ao seu poder, seja Elias, o profeta ou qualquer outra pessoa. Jezabel representava a face implacável do orgulho, que não aceitava ser confrontada. Absalão, por sua vez, era conhecido por sua beleza física e carisma. Mas por trás de sua aparência exterior, havia um coração ambicioso. Ele manipulava os sentimentos do povo, prometendo justiça, enquanto secretamente tramava contra seu próprio pai, o rei Davi. Absalão queria o trono a qualquer custo. E em sua busca por poder, não hesitou em dividir o reino e causar um enorme sofrimento àqueles que o amavam. O narcisismo de Absalão o cegou para as consequências de seus atos, deixando-o obcecado com sua própria grandeza. O espírito de Jezabel e o coração de Absalão refletem o mesmo princípio do narcisismo, uma vida centrada no eu, na exaltação pessoal e na rejeição de qualquer autoridade divina. A busca pelo poder, pela admiração dos outros e pelo controle é um ciclo que aprisiona a alma. No fim, o orgulho que tanto alimentamos se torna a nossa queda. Deus nos chama a uma vida diferente, uma vida de humildade e dependência dele. Ele nos convida a confiar no seu plano, a entregar nossas ambições pessoais e a permitir que sua vontade seja a nossa guia. Quando escolhemos a humildade em vez da manipulação e o serviço ao invés do controle, encontramos liberdade em Cristo e nos libertamos das armadilhas do orgulho. Jezabel não foi apenas a esposa de Acabe, mas uma das figuras mais sombrias da história de Israel. Ela não se contentava apenas em ocupar uma posição de poder ao lado do rei. Seu coração estava voltado para essa manipulação e o controle absoluto. Jezabel trouxe consigo a adoração a Baal, espalhando idolatria por todo o reino, afastando o povo de Deus e pervertendo o que era santo. Sua influência sobre Acabe é um exemplo claro do poder destrutivo do espírito de Jezabel. Ela usava seu carisma e astúcia para manipular as circunstâncias a seu favor. A história de Nabote é um exemplo gritante de como Jezabel agia. Quando Acabe desejou a vinha de Nabote e não conseguiu obtê-la, Jezabel, em vez de respeitar a lei e a justiça, tramou a morte de Nabote para satisfazer o desejo de seu marido. 1 Reis 20:1. Seu desejo de controle era tão profundo que ela não hesitou em assassinar um inocente para alcançar seus objetivos. O espírito de Jezabel é um espírito de manipulação que busca controlar por qualquer meio, seja emocional, psicológico ou espiritual. É um espírito que não tolera autoridade e usa de astúcia para atingir seus fins. Essa manipulação não só destrói a vida daqueles ao redor, mas corrompe profundamente o manipulador, afastando-o de Deus. Nos dias de hoje, o espírito de Jezabel pode se manifestar em nossas vidas quando tentamos controlar pessoas e circunstâncias para nosso próprio benefício, ignorando a vontade de Deus. Esse controle nos leva na idolatria de nós mesmos, colocando nossos desejos acima de tudo e de todos. Deus nos chama a uma vida de submissão a Ele, a confiar que sua justiça prevalecerá, sem que precisemos manipular situações. O caminho da manipulação e da idolatria leva à destruição, mas Deus, em sua misericórdia, nos oferece redenção. Ele nos chama para uma vida de verdade, humildade e confiança em seu plano,
nos libertando das correntes do controle e nos guiando em um caminho de fé e dependência. Há algo profundamente doloroso no orgulho. Ele nos dá a ilusão de que estamos seguros, que somos invencíveis, que podemos controlar tudo ao nosso redor. Mas no fundo, o orgulho é uma parede que erguemos entre nós e Deus, nos afastando de seu amor e nos deixando cegos para as realidades do nosso coração. Jezabel e Absalão são exemplos claros de como o orgulho pode se tornar a nossa maior ruína. Jezabel, em seu orgulho, achava que podia desafiar os profetas de Deus, controlar um reino e ditar o destino das pessoas ao seu redor. Ela acreditava que poderia manipular até as forças espirituais, mas no final, sua queda foi inevitável. Da mesma forma, Absalão, com toda a sua beleza e carisma, achou que poderia usurpar o trono de seu pai, Davi, acreditando que o poder estava ao seu alcance, sem se importar com as consequências. O que nos leva a agir assim? Quantas vezes em nossos próprios corações nos encontramos buscando o controle sobre situações e pessoas, achando que nossa visão é melhor que a de Deus? Talvez seja o medo de perder algo ou a dor de uma rejeição passada. O orgulho nos oferece uma falsa segurança, uma promessa de que se mantivermos tudo sob controle, não seremos feridos. Mas na verdade, ele nos isola e nos destrói aos poucos. O amor de Deus, no entanto, rompe essa ilusão. Ele nos chama para abandonar o orgulho, para derrubar as muralhas que construímos em torno de nós mesmos e permitir que Ele seja o nosso refúgio. É difícil se render, abrir mão do controle, mas é nessa entrega que encontramos verdadeira paz. A queda de Jezabel e Absalão nos ensina que o orgulho sempre leva à destruição, mas a humildade nos traz de volta aos braços de um Pai que nos acolhe, que cura nossas feridas e nos dá um novo começo. Deus não exige que sejamos fortes por conta própria, Ele apenas pede que confiemos nele. O orgulho nos afasta, mas a humildade nos aproxima do coração do Pai. É nessa proximidade que encontramos nosso verdadeiro valor, não no que podemos controlar, mas no quanto somos amados por Ele. Há uma batalha invisível que travamos todos os dias em nossos corações. A luta entre controlar nossa própria vida e confiar plenamente em Deus. Jezabel vivia sob a ilusão de que, quanto mais controle tivesse, mais poder e segurança ela alcançaria. Sua vida era uma teia de manipulações, e por um tempo isso parecia funcionar. Ela conseguiu o que queria: poder, influência, respeito, mas a que custo? Sua busca incessante por controle a levou à destruição completa, tanto de si mesma quanto dos que estavam ao seu redor. E nós? Quantas vezes nos encontramos nesse mesmo ciclo, tentando controlar nossas circunstâncias, nossas relações, até mesmo nosso futuro, achando que sabemos o que é melhor. Queremos que tudo saia conforme o planejado, que as pessoas façam o que esperamos, que a vida siga o nosso roteiro. Mas no fundo, sabemos que essa sensação de controle é apenas uma ilusão. O verdadeiro controle não está em nossas mãos. A vida nos mostra que há momentos em que tudo foge ao nosso controle, e isso pode nos trazer medo e ansiedade. Mas é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus nos convida a algo maior, a rendição. Ele nos chama para deixar de lado nossos esforços de controlar o incontrolável e nos submeter à sua vontade. Essa não é uma submissão que nos diminui, mas uma que nos liberta. Em Deus, encontramos a segurança que tanto buscamos, não porque controlamos, mas porque confiamos. Submeter-se a Deus é uma escolha diária. Significa reconhecer que Ele vê o que não vemos, que seu plano é maior e melhor do que podemos imaginar, e que o controle que tanto buscamos só nos aprisiona. A verdadeira liberdade está em soltar as rédeas, em entregar a Ele nossas preocupações, nossos medos, nossos desejos. Quando paramos de lutar pelo controle, começamos a viver na paz que vem da confiança.
Submissão não é fraqueza. É, na verdade, o caminho mais corajoso e sábio que podemos tomar. É nessa entrega que encontramos descanso para nossa alma e renovação para o nosso espírito. O controle é uma ilusão, mas a submissão a Deus é a verdade que liberta. Conviver com uma pessoa narcisista é uma experiência que deixa marcas profundas. Por muito tempo, você pode ter tentado alcançar a aprovação, o amor ou o reconhecimento de alguém que sempre parecia distante, emocionalmente inacessível e centrado apenas em si mesmo. Essa pessoa manipulava, controlava e nunca parecia se importar verdadeiramente com o que você sentia. A dor de viver nesse ambiente é esmagadora, porque seu valor sempre parecia ser definido por outra pessoa que não conseguia enxergar você como realmente é. Eu sei o que é carregar o peso de um relacionamento assim. A angústia de se sentir diminuída, usada, de se perder de si mesma enquanto tenta manter a paz ou atender às exigências de alguém que nunca se satisfaz. E mesmo quando você dá tudo de si, a sensação de que nunca é o suficiente permanece. Esse ciclo de dor e frustração destrói lentamente a autoestima, o amor próprio e até a sua relação com Deus. Mas hoje há uma promessa para você. Deus vê cada pedaço do seu coração ferido. Ele sabe das palavras não ditas, dos abusos emocionais que você enfrentou, da sensação de isolamento e da dor de conviver com alguém que apenas busca a própria exaltação. Deus vê além das máscaras que o narcisista usa, e ele vê você como realmente é, preciosa, amada e digna. A cura para essas feridas começa quando você se permite parar de tentar consertar o outro ou a situação e volta seu coração para aquele que realmente pode restaurá-lo. Deus não apenas quer curar as feridas que essa convivência deixou, mas também quer te restaurar ao pleno conhecimento de quem você é nele. Ele deseja te libertar dessa prisão emocional e te dar uma nova identidade, não definida pela dor, mas pelo seu amor. Hoje é o momento de confessar a Deus a dor de conviver com uma pessoa narcisista, de entregar cada memória, cada cicatriz emocional e permitir que Ele inicie um processo de cura profundo.